O terceiro episódio de The Last of Us ele mudou completamente a perspectiva do programa e a forma como a gente deve encarar a série. Os próximos episódios vão seguir esse mesmo ritmo e os episódios anteriores já estavam dando a ideia de como seria o novo ritmo. Então a gente já viu que teve diferença sobre a forma da infecção, a gente já viu que teve algumas diferenças de diálogos que tem na série e que não tiveram no jogo. Então é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. A série ela não é feita para o jogador. O que é feito para o jogador é o remaster do primeiro jogo, a continuação, o jogo 2, a versão que vai sair para PC, que eu vou poder jogar muito feliz agora em março. A série ela é feita para as pessoas assistirem. A narrativa tem que ser feita de uma maneira diferente. O enredo, o tom, ele tem que ser construído de maneira diferente. Para passar para aquela pessoa que está sentada ali na cadeira um sentimento similar que a gente teve jogando ao jogo. O episódio de hoje eu vou falar muito sobre temas polêmicos, vamos falar sobre spoilers, obviamente, do episódio, e também vou querer convencer você, gamer que tá deixando de gostar da série, a dar mais uma chance pro The Last of Us. Então, para com essa neura. Já foi. O videogame não tá mais aqui. Eu sou o Fernando e você está assistindo ao Player Podre. Antes da gente seguir, eu quero lembrar que se você não faz ideia do que é Last of Us, se você não assistiu nenhum episódio anterior, ou não viu mesmo os reviews aqui do canal, sinta-se à vontade para clicar na nossa playlist e poder assistir os vídeos anteriores que a gente já viu. Também da mesma forma, muito obrigado a todo mundo que veio se inscrevendo no vídeo anterior, a todo mundo que entrou nesse janeiro, basicamente, no canal, e vamos continuar ajudando pra gente bater a meta. Então, vocês sabem o que fazer. Se inscreve caso você não seja inscrito, mesmo que você não veja os outros vídeos. Mas, se você gostou do conteúdo, eu sugiro que você veja muito os próximos vídeos. Mas vamos lá. Terceiro episódio, ele mudou a perspectiva. Nós já sabemos disso. Ele vai deixar de lado os dois protagonistas e a gente vai se aprofundar na história do Bill. No jogo, ele é um cara neurótico, paranoico. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Descrição do próprio Joel, que ele tá lá na cidade, onde eles vão conseguir o carro inteiro, né? O episódio aqui, ele vai ter uma abordagem muito diferente de como a gente está acostumado no jogo, porque ele vai mostrar a pandemia do ponto de vista do próprio Bill. Lá em 2003, quando a infecção é descoberta, o Bill se esconde na sua casa, nos subúrbios de Boston, enquanto todos os outros estão sendo evacuados da cidade. Então ele cria um próprio jardim do Éden para ele, que ele protege colocando as armadilhas na sua cidade abandonada, para derrubar, né, os zumbis e necrófagos. Como a gente vai ver no episódio, ele passa anos sozinho até encontrar um outro homem que chega na casa dele, que é o Frank. Frank ele tropeça numa das armadilhas e o Bill resgata Frank cautelosamente e os dois lentamente vão se unindo através de vinho, música, de harmonização de vinho com coelho, e aí o Bill se aproxima de um outro ser humano. Óbvio que eles vão acabar tendo um relacionamento e é aí que nós vamos ter uma grande diferença do jogo para a série. A gente vai encontrar no jogo breves alusões ao Bill e o Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Que vão ser muito sombrias até, muito mais do que a gente tem na série de TV. Quando a Tess acaba lá tendo o seu último momento com o Joe, ela pede para que ele vá pro Bill pedindo para montar um carro porque ele deve para ele. O Bill, relutante, começa a trabalhar procurando peças na sua cidade abandonada. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. As primeiras partes, a gente vai ver o Joel e a Ellie sendo atacadas pelas armadilhas do Bill, que estão lá para pegar os zumbis. E o Bill vai aparecer muito revoltado, reclamando deles estarem justamente destruindo as armadilhas. Como o jogo tem uma narrativa diferente, ele vai pegar e seguir sobre uma trilha de ação. O Joel e o Bill vão começar a andar pela cidade, vão buscar na escola por um carro que ele deixou lá funcionando, de coisas perdidas da Fedra, e não vão encontrar. Você já acabou aí? Vazio? Quê? Então eles vão ir para a casa do Frank, onde na base de muita discussão, que eles já estão tendo há muito tempo, eles vão encontrar o Frank pendurado. E dá uma pausa na discussão, e aí o jogo passa para falar um pouco sobre a história dos dois. Acontece que o Frank ele foi infectado, e antes que pudesse transformar num monstro, né, ele acabou com a própria história.
Então o jogo não aborda como que o Joel e a Tess conheceram o Bill e o Frank. Vai terminar a participação do Bill no jogo com o Bill advertindo o Joel que ter esse relacionamento paterno, que ficar cuidando da outra, vai acabar matando ele. Ambos são protetores, interessados em manter o seu modo de vida através da violência. E essas feridas diferentes faz com que eles se fechem para o lado de fora. Isso é o que é abordado no jogo. Agora, na série, os showrunners Craig Mazin e o Neil Druckmann, lembrando que o Neil ele é o cara que ajudou a escrever a história do jogo, eles viram a história do Bill e do Frank como um momento para mudar o tom do show e dar para esses personagens secundários no jogo uma visão assim muito mais desenvolvida e feliz, né, com essa história de fundo sendo apresentada dos dois. Nas palavras do próprio Mazin, achei que tínhamos uma oportunidade ali de dar um descanso ao público. O episódio 1, o episódio 2, eles foram muito violentos, eles foram muita tensão, muita tristeza e tragédia e violência. Agora tinha a chance de parar e respirar um pouco. Essa oportunidade, assim, de contar a história do Bill desde o início da pandemia, em vez de apresentar ele 20 anos depois, como até mesmo o próprio Joel e a Tess, permitiu que o programa expandisse o seu escopo. Enquanto o jogo se aproxima das perspectivas de Joel e da Ellie, o show está mais interessado no impacto global do apocalipse e já vimos, né, em momentos como, por exemplo, na entrevista com o cientista, falando que uma infecção fúngica vai acabar com o mundo. Depois, quando tem a conversa ali da professora de micologia com o cara do exército, em Jakarta, onde descobre o surto cedo e avisa o governo que eles precisam jogar uma bomba na cidade, que não tinha nada que pudesse ser feito para conter isso. E a história do Bill, ela vai dar um vislumbre, assim, dessas evacuações iniciais desenvolvidas pela Fedra. A Fedra seria um substituto do que hoje é a FEMA nos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, o objetivo da FEMA seria coordenar, assim, logisticamente, tudo para que pudesse ser feito e contido catástrofes, emergências, assim, em solo americano. As cidades como Boston, elas vão se tornar zonas seguras, enquanto grande parte da paisagem americana vai ser abandonada aos infectados. Ele também mostra até como pessoas não infectadas são duramente sacrificadas durante uma abordagem de triagem para combater a infecção. No primeiro episódio da série, a gente já notou o comportamento do soldado e como que ele reagiu ao Joel e a Sarah, a filha dele. Então, com o Bill, a gente pôde explorar como que seria a passagem disso ao longo do tempo. De novo, palavras do Mazin, uma das coisas que realmente não vimos no jogo foi: e aí, como foi 5 dias depois, 3 anos depois e 5 anos depois? Então hoje, nesse episódio, de uma forma muito mais calma, mostra todo o preparo que o Bill teve com a cidade dele, que ele realmente viveu lá sozinho, a cidade estava isolada. Ele mostra toda a paranoia que ele tem para criar as armadilhas, o mesmo paranoico que ele era no jogo, mas lá, quando chega esta pessoa na vida dele, aí tudo muda de figura, e é aí que a história vai tomar um tom de romance. Eles não se aprofundam demais no romance, porque ele vai dar um salto para 3 anos no futuro, onde nós vamos ver a primeira briga do casal séria. Que a briga do Frank era justamente que ele queria ter um espaço para poder viver e ser feliz no meio de toda aquela desgraça. E o que é uma coisa certa de se fazer. Ele até, inclusive, fala... Eu achei muito engraçado essa parte, que ele já tinha conversado com uma moça muito legal pelo rádio e que ele ia convidar ela para ir na casa deles. Olha, eu tenho conversado com uma moça muito legal pelo rádio. No rádio. Uma moça muito legal. Imagina a cara do Bill descobrir isso. Quem seria essa moça legal? A Tess. Então nós vamos ter uma cena muito engraçada dos dois, né, dos dois casais ali presentes, aonde o Bill fica conversando com o Joel, a Tess e o Frank na mesa, sempre o Bill com a mão na arma ali o tempo inteiro. A Tess, muito feliz com o que está acontecendo, ela agradece justamente o Frank, porque todo esse tempo, desde toda a desgraça que veio com esse apocalipse, ela nunca teve um tempo feliz para poder sentar numa mesa, tomar um bom vinho e comer com amigos. Queria agradecer, mesmo que a gente não trabalhe junto. Eu precisava disso. E esse é né, dos pontos mais bonitos assim do vídeo. Os dois vão para dentro da casa, né, onde ele vai apresentar ali onde eles moram, e fica os dois velhos rabugentos na mesa ali, onde tem a cena da arma que eu comentei agora há pouco atrás. A gente pode se ajudar e não aponta essa arma pra mim. Passando um pouco mais a história desse episódio do jogo, o Frank comenta sobre as grandes vantagens que eles vão ter de ter esses dois como amigos.
Meu Deus, parei o vídeo porque tinha uma aranha enorme subindo pela minha perna. Bom, me perdi, então o Frank ele vai se tornar amigo dessa parceria entre o Joel e a Tess, e justamente a primeira prova disso é que ele vai ter trocado com a Tess uma arma das milhares de armas que eles tinham perdido na casa por sementes de morango. No aniversário do Bill, o Frank leva ele até os morangos e aí revela para ele essa troca que ele fez e sobre as grandes vantagens que eles têm. Então tá firmada a parceria entre os 4. Temos ali 2 grupos, onde os 2 rabugentos ali não aceitam a existência um do outro, que queriam ficar sozinhos em seus relacionamentos. Mas a vida segue. É descrito na série quantos anos depois daquele evento eles vão ser atacados. E nessa noite que eles vão ser atacados, o Bill, que tá lá fora defendendo o portão, dando tiro nos invasores que estão ali na cerca, ele é ferido. Ele entende a grandiosidade que o Frank é na vida dele. Não que ele não tivesse entendido antes, mas se ele estivesse numa situação onde ele fosse uma pessoa sozinha, aquele tiro que ele tomou teria acabado com a vida dele. Então temos uma cena ali muito bonita dele cuidando, enquanto o outro está preocupado em explicar sobre como que é o legado que ele está deixando pro Frank, e o Frank simplesmente pega e diz, não se preocupe, eu vou cuidar de você. Então 2 décadas depois mostra ali que o Frank fica doente, ele tá com uma doença degenerativa ali que tá comprometendo muito, tanto a locomoção dele quanto a habilidade dele de inclusive poder segurar objetos. A vida dele já tá muito mais triste, ele não consegue fazer pintura, não consegue fazer muita coisa. Também mostra, por outro lado, a dedicação que o Bill tem pro Frank. O quarto já não é mais lá em cima, é movido ali pro andar de baixo, ele tem que colocar ele da cadeira de roda pra mesa. Os 2 já estão velhos juntos. E isso é uma coisa normal, que a gente vai passar por isso algum dia. Então, depois de uma noite sentado na cadeira de rodas observando o Bill dormir, o Frank anuncia de manhã pro marido que esse vai ser o último dia da vida dele. Então, antes da gente continuar, se você precisa de ajuda ou tem algum outro conhecido precisando de ajuda também, esse é o endereço do site do Centro de Valorização da Vida. Aqui nós temos profissionais que atendem também de maneira voluntária, gratuitamente, qualquer pessoa que queira conversar sobre o assunto com total sigilo, tanto no telefone, e-mail ou chat 24 horas todos os dias. Então, por favor, se for do interesse, não esquece de anotar o endereço que está aqui na tela. Ele também vai estar disponível na descrição do vídeo. E explica que ao longo de todos esses anos eles tiveram dias bons, tiveram dias ruins e que esse será um dia bom. E essa é a única coisa que ele pede para o futuro marido. Hoje nós vamos fazer como eu quiser. A gente vai comer, você vai começar fazendo um café da manhã para mim, depois a gente vai ouvir uma música, a gente vai na loja escolher umas roupas e vamos nos casar. E é assim que termina a história não somente do Frank, mas a história do Bill também. Frank esperava partir sozinho, mas Bill pegou e passou a perna no marido e arrumou para que os 2 acabassem se despedindo juntos da vida. Termina a cena dos 2 com o Bill carregando o Frank para a cama, onde eles vão ter um último sono juntos. Então a cena muda de novo para o Joel e para a Ellie, bem além de onde eles estavam na cena com a Tess. Eles têm uma caminhada de aproximadamente 15 km até Lincoln, e nesses 15 km o Joel explica, olha só, finalmente como que a epidemia chegou nos Estados Unidos. Basicamente através de trigo e outros alimentos na forma de farinhas é que trouxeram e espalharam a doença pelo mundo. Então ele explica que basicamente em 3 dias o país caiu. Sexta-noite, 26 de setembro de 2003. Na segunda já não tinha mais nada. 3 dias, senhoras e senhores. A Ellie fica muito chocada com todas as informações que ela conhece. A Ellie ainda tem essa atitude positiva de ver o mundo. Afinal, a gente vê em cenas como, por exemplo, quando ela entra no carro, que ela nunca sentou num carro. Era uma S10 velha pra caramba. E ela não tava nem aí, porque pra ela aquilo era maravilhoso. A gente vê também na cena onde tem o avião caído, que ela fala que o Joe era um sortudo por ter voado nos céus. E Joe somente revoltado porque ele pagou não sei quantos dólares para ficar na fileira do meio, apertado entre 2 pessoas. E na casa, quando o Joe tá chegando, ele já entende que tem algo errado. Ele vê que as plantas do Frank não estão cultivadas, ele vê que a porta não veio ninguém recepcionar ele.
E ele já sabia que tinha algo errado por causa da playlist dos anos 80. Lembra no primeiro episódio, quando a Ellie descobriu o código? Pois é, dizia-se repetidamente isso. A Ellie vai encontrar a carta do Bill, que era destinada ao Joel, mas ela leu. E aí tem um momento assim de lição de moral da série. O Bill, na carta, revela que o amor da vida dele era o Frank, explica que esse era o propósito da vida dele, cuidar de alguém, e deixa a letra pro Joel, que esse também é o propósito da vida dele, que ele deve cuidar da outra pessoa. Só que Bill não sabia da Ellie. Ele deixa, dada a letra pro Joel, que ele teria que cuidar da Tess. Então lá no porão é apresentado todo o equipamento de hardware, todas as armas dele, ele deixa tudo isso aí de presente pro Joel. Então termina o episódio com os dois saindo da cidade. Ah, um detalhe, enquanto Ellie futricava pela casa, ela encontrou uma arma, e ela põe escondida na mochila dela. No jogo, ela rouba algumas coisas da casa do Bill, como por exemplo uma fita cassete, e também algumas revistas. Na pilha ela mostra ali que ela tem uma história de quadrinhos, que ela nunca mais soube como é que termina a história. Também junta uma revista de conteúdo pornográfico adulto, que é uma cena até bem engraçada do jogo. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Bom, entendido então, acho que essa é a hora que a gente tem que pegar e discutir junto. Lembro na época que saiu The Last of Us 2, muitas pessoas se revoltaram. Ah, porque o jogo foi pro lado da lacração. O produtor já deixou bem claro que na série ele vai deixar explícito que a Ellie é lésbica. Ah, mas eu não gostei do que fizeram com o Joel no segundo jogo. Não. Tanto que o comentário era The Last of Lacração. Então a gente sabe todo o preconceito que a comunidade LGBTQIA+ sofre, e eu acredito que vai ter muita repercussão por causa disso no episódio de hoje, mas pessoas, desde o jogo, o Bill já era gay, o Frank já era gay. Só eles não se aprofundaram na história, tanto que é uma coisa que a gente tava conversando aqui em casa, que eu tava muito curioso, o que eles iam abordar. No jogo só dá pra entender que o Frank rouba a bateria do Bill e que o Frank é que ia dar o fora da cidade. Aí acontece aquele momento trágico que eles encontram, né, o Frank ali sem vida. Então, em essência, a série continua seguindo o jogo. E repito de novo, aqui a estrutura é diferente. Nos episódios anteriores, por exemplo, tu não podia botar uma cena de ação frenética ali com um instalador. Não, tu tinha que construir uma cena devagar, onde o silêncio era importante, para entender que você não poderia fazer barulho, nem música tinha. Não ficou bem construído? Ficou muito bem construído. Então a gente teve o episódio 2 com vários minutos de duração e somente 2 inimigos que quase colocaram tudo a perder no episódio. Senti falta de ação nesse episódio? Claro que senti, mas foi uma história bonita. Isso é uma coisa que muitos jogadores não entendem no The Last of Us. The Last of Us não é só mais um jogo de tiro com zumbis. Se a gente for ver as escolhas que foram feitas durante o jogo, são escolhas pesadas e são histórias tristes. A gente vai ter histórias tristes com os dois irmãos, a gente vai ter a história triste da Tess, a gente vai ter história triste até com o irmão do Joel. Esqueci o nome dele. Era tio Bill também? Tio Frank? Não lembro. Tanto que no final, quando é a hora de entregar a Ellie no laboratório dos vagalumes, o Joel surta. E as repercussões do que ele faz no final do primeiro jogo vão dar espaço pro segundo jogo. Então, repito, não é só mais uma historinha de zumbi. Diga-se passagem, no episódio anterior, os produtores eles queriam ter se aprofundado mais na vida da Tess, mas optaram por não fazê-lo. Ah, mas por que eu tive que então assistir todo esse episódio do Bill? O episódio do Bill é uma oportunidade para mostrar que as pessoas podem ter uma vida feliz em meio ao apocalipse. E é isso que é explorado. É um final trágico? Sim, é um final trágico. Mas foram muitos anos de muita alegria vivida entre os dois. O Bill era um antes do Frank. O Bill aprendeu o que é amor, o Bill aprendeu literalmente a viver depois de conhecer o marido dele. Então quem tá chateado, veja a série com bons olhos, não seja um Joel da vida e abra seu coração para as próximas coisas que vão vir. Eu até, vim com o meu uniforme aqui, que é minha camiseta da série.
que mostra justamente aquela cena lá do jogo muito bonita das girafas, que eu espero muito que tenha agora no seriado. Certo? Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Nos encontramos semana que vem com mais um resumo e um review também do próximo episódio. De novo, não se esquecem de inscrever, deixar o seu like, comenta aí embaixo o que vocês estão pensando da série, o que vocês sentiram até agora. E muito obrigado por estar aqui ajudando o canal a crescer. Valeu!